Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria em todo o Brasil. Hoje conosco mais uma vez o professor Tiago Albuquerque. Professor Tiago, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Durante a folia do Carnaval, nós estivemos no plantão do Alerta Geral e foi um estouro de mensagens. Mais de 350 mensagens de todo o Brasil. Prepare a língua, professor. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Estamos aqui de pé e a ordem para atender a população. Então vamos começar por Caucaia com Severino Costa, que deixou a seguinte mensagem. Tenho 56 anos de idade, 14 anos e 4 meses de contribuição para o INSS. Quanto tempo ainda preciso contribuir como autônomo para poder me aposentar aos 65 anos de idade? Seu Severino, bom dia. Você precisa trabalhar durante pelo menos mais um ano para completar os 15 anos de carência. Só que você tem que lembrar que a Previdência não vem só para pagar a sua aposentadoria não, mas para lhe cobrir durante toda a sua vida. Então, como ainda tem 9 anos para você completar a idade mínima, é importante que você fique pagando pelo menos uma vez por ano no INSS para manter sua qualidade de segurado e ser protegido se acontecer alguma doença, alguma invalidez ou outros riscos sociais aí. Registrar aqui nessa mensagem do Severino Costa em Caucaia, ele nos manda dizer, professor Tiago, que sempre está ligado no Alerta Geral. Cássia, em São Paulo, gostaria de saber se o tempo trabalhado na roça conta para a aposentadoria. Excelente pergunta, principalmente porque o pessoal aí de São Paulo, Luzenor, como eu trabalhei lá julgando na junta de recursos, tem muita gente que no começo da vida laborativa, quando era criança, quando era adolescente, trabalhava com os pais, e aí sim esse tempo rural pode servir também para aposentadoria, tanto para aquela por idade, né, aquela que você se aposenta com um tempo mínimo de carência, como aquela por tempo de contribuição, se você já estava inscrito antes da reforma da Previdência, então ele pode somar assim com o tempo urbano. Vamos ao interior da Bahia, da cidade de Retirolândia. Tem a pergunta do Idelbrando: como fica a aposentadoria com a reforma da Previdência? O período de transição é de 12 a 14 anos, tudo isso, professor Tiago? Idelbrando, olha, não existe um patamar mínimo de período de transição. Na verdade, existem percentuais que você deve cumprir a depender de quanto tempo você já tinha na época da reforma. Existe uma regra de transição que diz que você paga apenas 50% se a mulher já tinha 28 anos de contribuição e o homem 33. Existe outra regra de transição que exige 100% do tempo que faltava à época da emenda 103 para você completar 35 anos de contribuição 30 mulher, aí mais 100% disso é o pedágio. Mas não existe um pedágio mínimo. Ela realmente foi acrescida um pouco mais de tempo, mas não tem um pedágio mínimo de 10, 12, 14 ou até 8 anos. Professor Tiago, dúvida da Flávia em Pacajus com o seguinte relato. Minha mãe trabalhou em uma indústria de óleos do Nordeste em 2 períodos, de março de 1982 a setembro de 1982 e de 1º de junho de 1985 a 4 de setembro de 1985. Desde 1999 trabalha na agricultura e ela já tem 55 anos de idade. Fizemos o pedido de aposentadoria e o pedido foi negado. Dizem que ela não tem os 15 anos de contribuição. O que devemos fazer? Pelos cálculos aqui, a contribuição na área urbana está bem inferior a esses 15 anos, professor Tiago. É verdade, Luzenor. Pela que ela está falando aqui, o período realmente não contemplaria toda essa idade mínima. Mas para garantir que realmente você esteja com o tempo todinho contado corretamente, o que você deve fazer? Pega a carteira de trabalho da sua mãe, confere com o extrato do CNIS e vê se existe alguma lacuna, se está faltando algum tempo lá. E se você tiver, você vai ter que pegar provas da empresa onde ela trabalhava para mostrar para o INSS que ela também deve ter aquele período contado para fins de aposentadoria. Dúvida também na área rural com a dona Lourdes de Capivari, interior de São Paulo. Tenho 52 anos de idade e trabalhei 7 anos na zona rural. Em 1982, 89, trabalhei 1 ano e 4 meses como doméstica. Posso me aposentar? Dona Lourdes está bem longe ainda, porque a aposentadoria só é para aquele que tem pelo menos 15 anos de trabalho e a idade mínima. Como a senhora só tem apenas 8 anos e um pouquinho aí, não tem essa carência, que é o tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício de aposentadoria. No momento não pode, o que a gente recomenda é que a senhora se inscreva lá como segurada facultativa no INSS, no site lá do meuinss.gov.br e possa continuar todo mês recolhendo a sua GPS, a sua guia da Previdência Social para completar esses 15 anos de trabalho. Dúvida do Eliseu em Viçosa, no interior de Minas Gerais. Minha mãe se aposentou por invalidez há quase 8 anos, mas desde 2019 o valor foi baixando e agora em janeiro o benefício deixou de vir. Por que isso aconteceu? O que devemos fazer? O que pode ter acontecido nesse caso aqui da mãe do Eliseu, professor Tiago?
Luzeno, olha, na verdade, como ela está dizendo que há pouquinho tempo aí que ela recebeu o benefício e está baixando, muito provavelmente o INSS aí pode ter programado a cessação dela e está pagando a mensalidade de recuperação, que é uma mensalidade que equivale a 75% do benefício durante 6 meses, 50% do benefício durante outros 6 meses e apenas 25% do benefício durante mais 6 meses. Se ele está aí resignado, se ele está insatisfeito com essa decisão do INSS, procura um advogado ou a Defensoria Pública da União e pede para entrar com ação de restabelecimento do benefício, para você pagar a diferença durante esse período aí e para ser mantido dali para frente com a integralidade. Do interior do Ceará vem a dúvida do Irismar, da dona Irismar. Meu esposo é agricultor, mas já trabalho uns meses de carteira assinada. Ele está com mais de 10 anos que não assina a carteira. Ele já tem 59 anos de idade e completa 60 anos de idade em agosto. Ele pode se aposentar como agricultor? Qual é a resposta para a dona Irismar no interior do Ceará, professor Tiago? Dona Irismar, ele não pode se aposentar como agricultor puro pelos 15 anos inteiros, porque ele não tem, ele só está há menos de 10 anos, a não ser que antes desse vínculo aí de trabalho dele urbano, ele tenha mais tempo também rural, com prova desse tempo rural, que somando os 10 mais os períodos anterior até a carteira assinada, são pelo menos 15 anos, aí ele pode sim pedir aposentadoria aos 60 anos como agricultor. Se ele não tiver um tempo rural antes de ter tido a carteira assinada, o que ele pode fazer é somar o período de carteira com o período de atividade rural e aos 65 anos pedir o benefício de aposentadoria híbrida ou mista. Professor Tiago Juscelino Rodrigues, em Goiânia, diz que pagou 17 anos ao INSS e parou por 3 anos. Foi orientado por um advogado a pagar mais um ano e depois pagar uma parcela por ano até completar os 65 anos de idade. Ele tem 63 anos de idade e está na dúvida se deve manter esse pagamento uma vez por ano ou o que precisa fazer para garantir a aposentadoria. Perfeitamente, Juscelino, você está fazendo corretamente, porque quando você paga pelo menos uma vez por ano, durante aquele ano inteiro você mantém a sua qualidade de segurado. Você já tem a carência mínima, que é mais de 15 anos de contribuição, então quando completar 65 anos de idade, já pode pedir aposentadoria. Mas como a gente sempre alerta, a gente diz que a Previdência serve para cobrir todos os outros eventos que você venha a sofrer, então é bom que você mantenha a sua qualidade de segurado. Como quando você paga uma vez, durante 12 meses você fica ainda protegido, então pelo menos uma vez por ano você está sendo coberto aí pela Previdência Social. O nosso ouvinte internauta, Marcos Vanderlei, quer saber se pode se aposentar. Ele diz o seguinte: entrei com ação na Justiça sobre aposentadoria por tempo de contribuição devido ao INSS ter feito a contagem errada com os meus PPPs. Eles misturaram insalubridade com periculosidade. O que devo fazer? Qual é o conselho para o Marcos Vanderlei? É esperar a decisão da Justiça, professor Tiago? Marcos, é ideal que você realmente, se você já entrou com a ação, você espere um pouquinho para saber como é que o juiz vai se manifestar. E aí, se a sentença não for de acordo com o que você está pensando que deveria ser, você pode entrar com recurso aí pedindo para que seja reanalisada essa prova em sede de segundo grau aí na Justiça Federal, tá bom? Mas no momento vai precisar esperar essa resposta. O Everton, em São Paulo, diz que a cunhada tem 13 anos de contribuição e 34 anos de idade. Ela tem 2 hérnias de disco e esses 13 anos de contribuição, como relata ele, são como deficiente. Ele pode se aposentar, ou no caso a cunhada pode se aposentar ou receber algum benefício? Excelente pergunta, viu? Excelente pergunta, Luciano, porque na verdade para a pessoa com deficiência realmente há um benefício diferente que ele foi mantido agora, pelo menos transitoriamente, na emenda 103 da reforma da Previdência, que é aquele previsto na Lei Complementar 142 de 2003, onde esse tempo trabalhado como pessoa com deficiência, ele pode ser convertido de um tempo para comum e aí ela tem direito a um acréscimozinho, ou então se ela completar pelo menos um tempo mínimo de contribuição reduzido, ela também tem direito. Mas no caso dela que ela ainda não tem esse tempo mínimo, que para a mulher seria de 25 anos para quem tem uma deficiência grave. Ou então ela tem direito a uma aposentadoria por idade reduzida quando completar 55 anos de idade. Professor Tiago, tem uma pergunta aqui que eu quero uma atenção especial sua, que é a dúvida da dona Maria do Nascimento em Jardim, na região sul do Ceará, na região do Cariri. Ela diz que está com 33 anos de trabalho na prefeitura e há 11 anos a prefeitura não repassa a contribuição dela como servidora ao INSS. Ela diz que é concursada de 2002 até hoje, tem 53 anos de idade. Quantos anos falta para a dona Maria do Nascimento se aposentar?
Dona Maria do Nascimento, como a senhora já tem 33 anos de trabalho, a senhora já tem direito a se aposentar, porque o tempo mínimo até a época da emenda era de 30 anos para a mulher. Então, como a senhora já tinha 30 anos, já tem direito a ter adquirido sim a aposentadoria. Realmente, essa questão das prefeituras não fazendo repasse ao INSS é um problema muito comum naquelas cidades do interior do Brasil, onde eles não têm um regime próprio e ficam vinculados ainda ao regime geral, que é esse que o INSS administra. Mas não se preocupe, a senhora pega a sua portaria de nomeação, a ficha de frequência, ficha financeira, leva para o INSS, provando que a senhora teve esse trabalho perante a prefeitura, o INSS vai ser obrigado a reconhecer. Professor Tiago, essa explicação também serve para a Dona Maria do Nascimento se ela tiver prestado serviço à prefeitura por meio de empresas terceirizadas? Sim, Luzenor, há também a possibilidade de que esse contribuinte individual, quando ele é o que a gente chama coloquialmente, né, no dia a dia, de autônomo, ele presta serviço a uma pessoa jurídica, como a prefeitura é uma pessoa jurídica, ela também tem direito a reconhecer esse tempo aí a partir de abril de 2003, porque também a lei mandou fazer com que a prefeitura descontasse a contribuição daquele segurado e recolhesse perante o INSS. Então, mesmo se a prefeitura não fez o repasse, você tem direito a averbar esse tempo perante o INSS também. Vamos voltar ao interior de São Paulo com a pergunta da Dona Rita, e a resposta do professor Tiago é útil para muita gente. Ela diz que tem 60 anos de idade, tem um problema seríssimo de coluna e fala: sou incapacitada e não posso trabalhar. Será que tenho o direito de auxílio pelo LOAS? Só contribuir por 6 anos. Dona Rita pode ter direito sim, desde que a senhora prove que tem uma deficiência, que tem um impedimento de longo prazo, é um critério que o INSS estabelece, exige, e tanto também o judiciário normalmente exige. Então, se essa sua deficiência lá tornar incapaz de modo de um longo prazo, a senhora pode ter direito ao benefício assistencial. Mais um detalhe, né, professor Tiago? Ela tem 60 anos de idade. Para receber o LOAS, que é o BPC, a Dona Rita precisa chegar aos 65 anos de idade. Se for por questão de saúde, Luzenor, há o BPC de pessoa com deficiência, o código B87, aí não tem idade mínima. Agora, se o INSS entender que ela não tem problema de saúde, que causa uma deficiência, um impedimento de longo prazo, ela realmente tem que esperar a idade mínima de 65 anos. Vamos a Pernambuco, professor Tiago. Theo diz o seguinte: sou agricultora e tenho 54 anos de idade. Por uma doença que tive, recebi um benefício por 1 ano, mas o benefício foi cessado. Este ano completo 55 anos de idade e gostaria de saber se posso receber uma aposentadoria rural. A dona Theo tem esse direito? Dona Theo, se a senhora provar que trabalhou pelo menos durante 15 anos, ou pelo menos 14 e tem esse tempo aí de auxílio-doença, sim, a senhora pode ter direito à aposentadoria. Agora a senhora vai ter que trazer o INSS início de prova material que realmente ajude a provar, a formar a convicção do servidor do INSS que a senhora realmente trabalhou durante pelo menos 15 anos. A gente sai de Pernambuco, passa pelo Rio Grande do Norte e já volta ao Ceará, porque o Tarcísio, no interior do Rio Grande do Norte, diz que tem problema na coluna e 2 hérnias de disco. Eu tenho o direito de receber uma aposentadoria por invalidez? Eu recebi o benefício, mas foi cortado. O que devo fazer? Tarcísio, se você acha que ainda tem essa invalidez que o impede de trabalhar, você procura um advogado, ou então a Defensoria Pública da União, e aí você dá entrada num pedido, numa ação de restabelecimento de benefício. Se o médico do juízo, né, se aquele perito médico da justiça entender que você está incapaz desde quando o INSS cessou, e o INSS errou a cessar indevidamente seu benefício, o juiz muito provavelmente deve determinar o pagamento desde quando foi cessado e manter aí o benefício de incapacidade durante mais algum tempo. Professor Tiago, o João Coragem, na região metropolitana do Cariri, ele mora em Caririaçu e volta a insistir. Ele está com 60 anos de idade, tem 28 anos de contribuição e quer saber mais uma vez se pode se aposentar, professor Tiago. João, conforme a gente já lhe adiantou naquele programa da semana passada, você ainda não tem um tempo de contribuição mínimo nem a idade mínima para poder se aposentar. Então só vai poder se aposentar quando completar ou 65 anos de idade ou entrar numa regra de transição que exigiria mais tempo seu do que esperar a idade mínima, porque como você tem menos de 33 anos de contribuição, a sua regra de transição imporia um pedágio de 100% do tempo que falta. Como falta 7 anos, 100% de 7 é mais 7, 14 anos teria que esperar. De Catalão, cidade de Goiás, o Francisco Ferreira diz que tem 47 anos de idade e sofreu um acidente de moto no ano passado e perdeu o movimento em um braço. Recebi por 10 meses um auxílio doença do INSS. Fico recebendo até quando ou até me aposentar?
A pergunta é do Francisco Ferreira, em Catalão, professor Tiago. Francisco, vai depender de quanto tempo o médico do INSS acha que você tem para se recuperar, ou se você não vai se recuperar mais. Se essa incapacidade para o trabalho permanecer durante muito tempo ainda, você vai receber esse benefício enquanto durar. Se um dia ela não tiver, mas ela provocar uma redução na sua capacidade de trabalho, ele deve ser convertido no auxílio acidente, que você vai receber até quando se aposentar, sim. A Dona Maria, no estado do Pará, professor Tiago, diz que tem 63 anos de idade, 11 anos de contribuição, e ela quer saber se pode pagar os 4 anos que faltam de uma vez só e pedir a aposentadoria de forma antecipada? Excelente pergunta, viu, Lucinou? Porque a lei diz expressamente que eu não posso pagar antecipadamente para poder pedir um benefício. Agora, se você tem um tempo de trabalho lá atrás que não pagou e você quer pagar, você é contribuinte individual, sim. Esse período para trás você pode recolher e aí pagar de uma vez. Você pode aproveitar e mandar a sua resposta para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Aqui, pelo rádio e pela internet, você tem a pergunta que precisa com as dúvidas na área da Previdência Social. Dúvida do Jorge, no Rio de Janeiro. Eu tenho 7 anos de motorista de ônibus e 18 anos de carreteiro ou de carteiro e 56 anos de idade. Mexo também com sucata. Quando posso me aposentar? Jorge, olha só, se você já tem esse tempo aí, o que você poderia fazer com ele era converter de especial para comum. Esses 7 anos que você tem aí de motorista, ele poderia ser convertido em 40% a mais, daria mais ou menos quase 10 anos aí. Os 18 anos que você tem de carteiro, se você provar também que está exposto a um agente nocivo, como calor excessivo, também poderia converter, mas não chegaria ainda a 35 anos de contribuição, portanto não poderia se aposentar agora. Você teria direito a se encaixar na regra de transição, mas pelo que eu estou lendo aqui, essa regra de transição exigiria mais tempo, talvez, seu, do que você esperar a idade mínima, que é 65 anos. Vamos ao interior do Ceará, em Guaraciaba do Norte, na região da Ibiapaba, está a Dona Maria Helena com a dúvida. Dei entrada na minha aposentadoria há 2 anos e não tenho resposta. Já tenho 17 anos de contribuição, 66 anos de idade e sou dona de casa. Quanto tempo ainda vou ter que esperar? Angústia da Dona Maria Helena, que é também de outros 2 milhões de segurados da Previdência Social em todo o Brasil, com uma diferença, professor Tiago. Aqui ela já espera há 2 anos. Isso mesmo, Luciano, ela já espera e, na verdade, ela já preencheu todos os requisitos. A gente tem vivido realmente esse momento do INSS digital, que tem causado essa demora maior, mas não tem relatos de que chegou há tanto tempo assim. 2 anos, não existia ainda INSS digital, era aquela análise física na agência, então não tem porque ter demorado todo esse prazo aí. Então, o que eu recomendo realmente, como a demora está muito excessiva, Dona Maria Helena, é você entrar em contato com um advogado ou com a defensoria e dar entrada já na justiça pedindo para que o juiz se manifeste sobre o seu pleito. A nossa ouvinte, Dalva, internauta em Brasília, diz que recebe uma pensão do pai que era funcionário público. Ela quer saber se pode dar entrada na aposentadoria sem o risco de perder a pensão. Já completou 60 anos de idade em novembro do ano passado e tem hoje 27 anos de contribuição. Não, dona Dalva, se a senhora recebe é porque a senhora foi considerada como uma pessoa que não pode prover o seu próprio sustento. Então, se você vier a receber a sua própria aposentadoria, aí, eventualmente, o que pode acontecer é da sua pensão ser suspensa. Agora, nesse caso que a dona Dalva é contribuinte há 27 anos da Previdência, isso pressupõe que ela tem uma renda ou decidiu contribuir como autônoma? Luzenor, quando ela contribui, ainda que como facultativa, ela pode estar dizendo que, na verdade, existe uma renda para ela, que tanto é que ela consegue pagar o INSS. A depender do ano em que ela teve essa pensão, ela realmente teria que dizer o ano que foi concedida aí, né? Eu não sei se ela tem 27 anos de contribuição, mas não diz há quanto tempo ela recebe a pensão. Existe uma legislação anterior que ela determinava a possibilidade da mulher receber, independente dela contrair novas núpcias, independente dela ter uma função pública, independente dela ter uma economia própria. Agora, em uma determinada época, a legislação vai exigir isso, que ela não tivesse capacidade de prover o seu próprio sustento. Quando ela tem a aposentadoria dela é o próprio sustento dela. Por mais que na época que ela contribuiu, ela tivesse contribuído como facultativa, quando ela passa a receber, ela está dizendo que agora tem uma renda própria. A dona Terezinha de Jesus, no estado do Piauí, professor Tiago, quer saber se já está na hora de bater a porta do INSS, se vai demorar muito. Ela tem 58 anos de idade, 15 anos de contribuição, trabalha com serviços gerais em uma escola do estado do Piauí.
Dona Terezinha tá pertinho, tá faltando apenas 4 anos. Quando a senhora completar 62 anos de idade, a senhora já tem direito a se aposentar, porque você já tem a carência mínima de 15 anos de contribuição. Selem, em Santo Estevão, no interior da Bahia. O INSS já está analisando as aposentadorias de quem deu entrada em novembro de 2019? Olha, pelo que a gente tem notícia, Cela, infelizmente não, porque há uma defasagem aí de pelo menos 8 meses. Não sei se o Luzenor tem uma informação mais precisa, mais atualizada, mas havia uma demora aí de pelo menos 8 meses, pelo menos no estado do Ceará. Nos outros estados a gente ainda também não tem notícia, mas eu acho que o nosso amigo Luzenor de Oliveira, nosso jornalista, pode dar uma informação mais atualizada. Não há mais nada a acrescentar ao que você expôs, professor Tiago. Até agora o INSS não chegou na análise dos processos de aposentadorias e pedidos de benefícios que foram protocolados a partir do mês de novembro. Então, Selem precisa ter um pouquinho de paciência aí para esperar uma resposta do INSS. Lourdes, em Minas Gerais. Sou viúvo e recebo a pensão do meu falecido esposo, mas desde que ele morreu, eu não consigo receber o PIS/PASEP dele. Já tentei tirar, mas não consigo. Fui informada que preciso ter a carta da primeira pensão que recebi dele, mas eu não tenho mais. E o banco disse que é para eu procurar o INSS, mas eles também não resolvem nada. Qual o conselho para a dona Lourdes no interior de Minas Gerais? Dona Luz, realmente quem emite essa carta é o próprio INSS, não tem por que eles não emitirem. Agora, se realmente está tendo essa dificuldade aí, talvez seja o caso da senhora procurar um advogado, uma defensoria e entrar com uma habeas data, né? Que é aquela ação constitucional que garante a informação que está sendo retida pelo órgão público. Dona Maria Ossuna, no Mato Grosso do Sul, nos acompanha pela internet e diz o seguinte, professor Tiago: eu recebo loas do meu filho e pago uma contribuição como dona de casa. Isso dá problema para eu me aposentar? De forma nenhuma, pode receber, porque na verdade o LOAS não é seu, é do seu filho. A senhora é apenas a chamada RL, representante legal. Então a senhora pode continuar contribuindo, que vai ter direito a todos os benefícios da Previdência. Professor Tiago, agora eu faço uma pergunta que vai servir a resposta para muita gente. Em cima dessa dúvida da dona Marina, quando ela passar a receber a aposentadoria, esse valor da aposentadoria não vai ser superior a 1/4 do salário mínimo que impede as pessoas de receberem o benefício, o BPC? Não vai ser automaticamente superior, Luzenor, porque vai ser feita uma avaliação em razão do número de pessoas que moram na casa. Se ela morar só com o filho dela, aí realmente vai impactar um pouco na renda, a renda vai ficar superior, provavelmente o INSS vai questionar, mas você tem a via judicial para poder também rebater aquela decisão do INSS. Agora, se ela tiver, por exemplo, mais 3 filhos, ou então morar com o marido e mais 2 crianças, por mais que ela receba a pensão, não vai superar aquele limite legal que a lei estabelece. Professor Tiago, tem uma pergunta bem parecida com essa da Marina, que vem de Juazeiro do Norte. O ouvinte não se identificou, mas eu vou fazer o seguinte relato, porque essa explicação pode ser bem importante para muitas outras pessoas. O ouvinte diz o seguinte: uma colega minha tem um filho doente e recebe auxílio doença. Ela recebe aposentadoria por ser agricultora. Na casa moram ela, o marido e o filho. Pode haver mais de um benefício em uma mesma residência? Sim, pode haver mais de um benefício na mesma residência, porque o benefício previdenciário não tem possibilidade de acumulação. Se for benefício assistencial, também pode existir juntamente com o benefício previdenciário, desde que a renda do benefício previdenciário não supere aquele limite legal que o INSS entende ser o patamar máximo. Agora, mesmo que o INSS suspenda, a gente sempre informa que o judiciário tem elasticizado um pouco mais essa renda por pessoa, por cabeça da família. E se forem 2 benefícios assistenciais, também podem coexistir, já que existe aí uma expressa permissão na lei se ele for de 2 idosos, porque um benefício anterior de um idoso deve ser excluído, não deve ser somado ao outro. Se for de um idoso, pessoa com deficiência, o INSS entende que não pode, mas o Poder Judiciário também entende que pode, porque foi deferido uma liminar na Ação Civil Pública 0004265-82/2016-403-6105, que permite que também seja excluído quando é benefício de pessoa com deficiência e idoso. Esse mesmo ouvinte de Juazeiro do Norte deixou outra pergunta: quem faz tratamento no CAPS tem direito a algum benefício? Pode ter direito, desde que prove que essa doença que ele tem incapacita ele para o trabalho. Então, se ele tiver uma esquizofrenia de alto grau, se ele tiver um transtorno de humor de alto grau, qualquer doença psiquiátrica que impeça ele de trabalhar, pode gerar o benefício. Pergunta do Francisco na Grande Fortaleza: tirei aproximadamente 1 ano e meio de licença, mas continuei pagando como autônomo ao INSS. Me falaram que durante uma licença não precisa fazer contribuição. Posso ser ressarcido? Primeira pergunta, né? Durante esse período de licença tem que contribuir?
Depende do tipo de licença, Luzenor. Se for uma licença por interesse particular, aí realmente ele tem que contribuir, porque ele vai estar afastado por um ato de vontade, um ato volitivo. Se for uma licença porque ele estava incapaz para trabalhar, estava recebendo um benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, esse período conta como tempo de contribuição, ele não precisaria estar contribuindo, não. Pergunta da Margarida no Vale do Buriti, em Santana do Cariri. O fato de eu ter trabalhado na zona urbana por mais de 10 anos interfere no direito de aposentadoria como agricultora? Tenho provas, tanto até os 21 anos como após os 50 anos de idade, que juntando já dá os 15 anos de contribuição. Excelente. Se você tem tempo rural com a prova antes do período urbano e tempo rural com prova depois do período urbano, não importa, porque a lei diz que essa atividade rural pode ser comprovada de forma descontínua, ou seja, pode ter intervalos de trabalho na atividade rural. Então pode ter direito de se aposentar-se como segurado especial como agricultora. Maria, em Acopiara, na região do Vale do Salgado, na região centro-sul do Ceará. Tenho 36 anos de idade. Em 2018 sofri um acidente de moto. Aí fiquei com problemas na perna. Inicialmente recebi 3 meses de auxílio-doença. Depois eu fiz outra perícia e o perito negou o benefício. Coloquei na justiça e recebi o benefício por mais um ano. Faltam 3 meses para acabar o auxílio. Quando acabar, o que devo fazer? Colocar de novo? Ou tem como passar para uma aposentadoria? A aposentadoria por idade não tem, você é muito nova ainda, 36 anos de idade. O que a senhora realmente pode fazer é dar uma entrada no novo pedido ou entrar com pedido de prorrogação no próprio INSS para ele esticar um pouquinho mais esse benefício. Ou então você já procura logo a via judicial, entra com a ação através de um advogado da defensoria para poder converter esse benefício de auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez para você ter garantia de recebimento aí por mais tempo. Edivânia dos Santos, no Mato Grosso. Moro em um sítio há 20 anos. Trabalhei de carteira assinada por 4 anos e tenho 48 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Se enquadra aqui a Edivânia mais no perfil trabalhadora rural. Isso mesmo, Zenô. Se ela é uma trabalhadora rural e conseguir comprovar que trabalhou durante pelo menos 15 anos, quando ela tiver 55 anos de idade, ela vai poder se aposentar, já que a reforma da Previdência ela foi alterada nessa parte aí para manter o direito do trabalhador rural se aposentar homem aos 60 anos e mulher aos 55 anos de idade. Professor Tiago, dúvida do Antônio José em Campos Sales. Tenho 58 anos de idade e 24 anos de contribuição. Trabalhei em uma fábrica de gesso e gostaria de saber com quantos anos eu me aposento. Quando ele faz referência à fábrica de gelo, ele quer saber também se aqui entra algum elemento que possa ajudar do ponto de vista da insalubridade, não é isso? Em redução do tempo para a aposentadoria? Muito provavelmente, Luzenor, porque a gente sabe que durante esse período fabril, a exposição a vários agentes nocivos aí. Às vezes a temperatura em excesso, às vezes aqueles pó químicos que são exalados daquele conteúdo da substância que está sendo produzida. Então pode ter direito sim. O que a gente recomenda é que você procure lá na fábrica para saber se houve a emissão de um PPP, de um perfil profissiográfico previdenciário, onde mostre que você foi efetivamente exposto. Se você foi exposto durante 24 anos, você convertendo esse tempo especial para comum, vai bater na trave, vai dar 34 anos e 6, 7, 8 meses, tá pertinho de se aposentar, vai pagar uma regra de transição de apenas 50% do tempo que faltava. Ou seja, pode ser que você se aposente quando pagar apenas mais um ano aí de contribuição. Pergunta da dona Raimunda em Canindé. Sou pensionista e viúva há 20 anos. Atualmente trabalho em uma empresa privada. Tenho 15 anos de contribuição e 58 anos de idade. Se eu me aposentar, deixo de receber a pensão? Quando posso me aposentar? São 2 perguntas, professor Tiago. Olha, a senhora, dona Raimunda, fique tranquila, porque a senhora pode receber a pensão por morte, pode receber a aposentadoria. A gente fala que isso são 2 fatos geradores, fatos que geram direito distintos. Uma coisa é a falta de renda do seu marido que morreu, que o Estado tem que cobrir. Outra coisa é a sua falta de renda, porque você vai chegar numa idade avançada. E aí o Estado vai ter que cobrir também, pode receber os 2, desde que você tenha aí também os requisitos. Para a aposentadoria por idade da mulher, hoje em dia, ela só pode aos 62 anos de idade. Alessandra, no interior do Ceará, ou melhor, na região metropolitana de Fortaleza. Alexandra, tenho 45 anos de idade e trabalhei um tempo na roça. Paguei o INSS apenas 2 anos como costureira. Depois voltei a trabalhar na roça. Há 3 anos sou empreendedor e tive um AVC. Por isso, há 6 meses recebo auxílio-doença. Ser microempreendedor me impede de me aposentar?
não lhe impede de se aposentar, o que pode lhe impedir aí, na verdade, de você conseguir um benefício rural. Mas você pode somar o tempo urbano com o rural e poder pedir sem aposentadoria, só que aí, quando você soma um período urbano e rural, para comprovar essa carência, você tem que ter a idade mínima da trabalhadora urbana, ou seja, não é 55 anos da rural, é de 62 anos para a mulher urbana. Uma ouvinte nos mandou uma pergunta sem identificação, mas vamos colocar a mensagem no ar com o seguinte relato: há 6 anos perdi minha visão e não consigo mais trabalhar. Trabalhei desde os 14 anos na roça e hoje estou com 44 anos. Ouvi dizer que quem cuida de um deficiente pode receber um valor por isso. Sou casado apenas na igreja e quero saber se minha mulher pode receber esse auxílio por cuidar de mim. O fato de não sermos casados civil interfere? A pergunta vem da cidade de Icó, o nosso ouvinte da Papagaio FM. De forma nenhuma. Ela pode receber, contanto que ela seja, ela pode ser casada no religioso, no papel, pode nem ser casada, pode ser namorada, pode ser só uma amiga, pode ser só uma cuidadora contratada. Esse benefício não é pago a ela, é pago a você, que é a pessoa que tem a aposentadoria por invalidez. O que acontece é que é um acréscimo, uma majoração, um aumento em mais 25% para que você possa pagar os custos dessa pessoa que está lhe ajudando, independente se ela é casada ou não com você, ou se é só um auxiliar realmente de fora. O Júnior, em Groaíras, diz que tem 46 anos de idade e paga o INSS. E ele quer saber se quem sofre com bico de papagaio pode receber auxílio-doença. Olha, Júnior, o que gera o direito ao auxílio-doença é a doença que torna você incapaz. Depende da sua atividade. Porque se você pensar assim, olha, você é um executivo de uma grande empresa, tem um bico de papagaio, passa muito tempo sentado, numa cadeira acolchoada, confortável, no ar-condicionado, será que está impedido de trabalhar? Muito provavelmente não. Agora tem um bico de papagaio, trabalha lá como ajudante de pedreiro, se baixando, carregando peso, será que está impedido? Provavelmente sim. O que depende, então, é desse tipo de como você desenvolve sua atividade para caracterizar se a doença impede ou não de trabalhar. Dona Iraci, em Camusim, quer saber, professor Tiago, se ela tem direito a receber o LOAS com uma filha que tem 2 anos de idade e 4 meses e sofre com autismo. Pode ter direito, depende do nível de autismo, depende se realmente isso causa uma barreira social, um impedimento dela de longo prazo para ela se estabelecer ali na sociedade. Quem faz essa avaliação é o médico perito do INSS. Sempre lembrando que se você não estiver satisfeita com a decisão do INSS, você pode entrar na via judicial para questionar essa decisão. Essa resposta foi dada à dona Iraci, que tem uma filha autista. Manuel, em Ibiapina, em 2018 sofri um acidente e perdi 2 dedos e em outubro de 2019 quebrei o pulso. Posso receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez? Sim, depende se você realmente usa muitas mãos para trabalhar, e aí se você está impedido durante aquele tempo de utilizar as mãos, muito provavelmente você está incapaz para o trabalho e o INSS vai lhe pagar o auxílio-doença. Vamos a Beberibe, Dona Maria, tenho 55 anos de idade e sou agricultora. Trabalhei na agricultura de 1986 até 2015 e depois trabalhei no Serviço Gerais de 2005 a 2009. Entre 2009 e 2020, retornei à agricultura. Como fica a minha aposentadoria? Aquela história da aposentadoria híbrida, ela já tem condições de receber esse benefício, professor Tiago? Luzenor, se o tempo que ela trabalhou antes e depois de carteira assinada já der 15 anos, ela pode se aposentar aos 55 anos de idade, porque não importa. Se ela cumpriu a carência como rural, tem direito de se aposentar como rural, ainda que os períodos tenham sido descontínuos. Agora, se ela não tiver 15 anos na totalidade, antes do período urbano e depois do período urbano, ela pode somar esse período urbano para ter direito à aposentadoria híbrida ou mista, só que ela não se aposenta aos 55, ela se aposenta aos 62 anos de idade. Dona Zuleide, em Crateús, diz que tem 50 anos de idade e no dia 2 de abril faz 30 anos de contribuição como servidora pública. E ela quer saber quanto tempo falta para se aposentar, professor Tiago. Dona Zuleide, se o seu ente federativo ele não tem um regime próprio, então você está vinculada à forma do regime geral, tem direito então à regra de transição que é benéfica aí, que vai lhe exigir um pedágio de apenas 50% do tempo que faltava em novembro de 2019 para você completar esses 30 anos. Como faltava mais ou menos uns 5 meses, pelo que você está narrando aí, quando você pagar 30 anos e 3 meses de contribuição, já vai poder pedir aposentadoria. Mesmo com essa baixa idade? Mesmo com a baixa idade, Luzenor. Pergunta do Everton, no bairro Acaracuzinho, em Maracanaú. Tenho 34 anos de idade e nunca trabalhei. Existe alguma possibilidade de eu me aposentar? Boa essa pergunta do Everton, com essa idade de 34 anos de idade, porque ainda está na fase de começar a fazer o dever de casa na área da Previdência Social. Isso mesmo, Luzenor. A aposentadoria ele não tem direito, porque o sistema de
de previdência é um sistema contributivo, então você contribui para depois ter a contraprestação da Previdência Social. Mas como o Luzenor já o exortou, já o convocou, você pode começar a contribuir aí, porque vai dar tempo, já que você pode se aposentar quando completar 65 anos de idade, desde que tenha pelo menos 20 anos de contribuição. Importante isso, viu, Luzenor? Como ele não era um contribuinte da Previdência antes da reforma, a carência dele não é de 15 anos, a carência dele vai ser de 20 anos de contribuição. Repita essa informação que é dada para o Everton. Como o Everton tem 34 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social, é a situação semelhante de outros trabalhadores em qualquer faixa etária que antes da promulgação das mudanças na Constituição que disciplina alterações nas regras da aposentadoria, quem não contribuía e já estava na idade para começar a contribuir, vai ter, no caso, o homem, que contribuir pelo menos 20 anos para garantir a aposentadoria. É isso mesmo, Luzenor. A aposentadoria, ela demanda o requisito de carência, que é um tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício, para ter direito ao benefício. Essa carência anterior à modificação legislativa era de 15 anos, tanto para homem quanto para mulher. Com a emenda, ela passou para 20 anos. Há uma regra de transição que permite que o homem que já estava contribuindo antes da reforma, por mais que ele só preencha os requisitos depois da reforma, ele também tenha direito a pagar apenas 15 anos de contribuição. Agora, como no caso dos nossos amigos aí que não estavam pagando antes da reforma, só começarão a pagar agora, depois da reforma, essa carência já será de 5 anos a mais, ou seja, vai ter que contribuir pelo menos durante 20 anos para ter direito à aposentadoria. Professor Tiago, qual é o esclarecimento que você tem para o nosso ouvinte nonato em Pacajus, que neste ano completou 35 anos de contribuição e tem 63 anos de idade, professor? Nonato está pertinho de se aposentar, falta apenas 2 anos, porque ao completar 65 anos, como ele já tem a carência mínima, já vai poder pedir o benefício dele. Professor Tiago, mas me diga uma coisa, eu somei aqui 35 anos de contribuição, mais 63 anos, vai dar 98 anos, né? Naquela regra 86, 96. Nesse caso aqui, mesmo não tendo os 35 anos de contribuição, quando foi promulgada a reforma da Previdência Social, o nonato não teria direito a entrar nesse critério para garantir a aposentadoria? Não, Luzenor, porque essa forma do 85-95, que hoje em dia já é 86-96 ou 87-97, vai sendo progressiva, ela exige que além da pontuação, você também tenha um tempo de contribuição mínima, que é de 35 anos para o homem e 30 para a mulher. São requisitos cumulativos. Além de ter a pontuação, tem também ter o tempo de contribuição mínimo, porque essa fórmula 85-95, 86-96, ela é uma fórmula, ela é uma submodalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria por tempo de contribuição demanda a contribuição mínima de 35 anos do homem e 30 da mulher. Por exemplo, Luzenor, imagina um homem que ele tenha 80 anos de idade e tenha 7 anos de contribuição. Ele vai ter uma pontuação de 87. Ele entra na regra? Não, porque ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Pertinho de Pacajus, em Cascavel, nos acompanhando pela FM 107.5. A Ana diz que tem 43 anos de idade, 14 anos de contribuição e é professora municipal. Ainda tem um longo caminho pela frente para garantir a aposentadoria? É, Luzenor, como ela tem muito tempo ainda, faltando tanto tempo de idade, né? Ela ainda é muito jovem, tem 43 anos e ela não tem um tempo de carência também, ela tem que se aposentar só quando completar aí 52 anos de idade, para a mulher que tem direito a essa regra de transição, que exercer a atividade de magistério. Vamos voltar à região do Cariri, ouvinte da nossa FM 106.5, a Cícera em Vaze Alegre, diz que tem 44 anos de idade, sofre com hérnia de disco e por isso não consegue trabalhar e diz, tenho mais de 15 anos de contribuição e trabalho como funcionária pública do município, eu posso conseguir uma aposentadoria por invalidez? Pode, dona Cícera, como a senhora já tem pelo menos mais de 12 contribuições, que é a carência da aposentadoria por invalidez, a senhora pode pedir o benefício sim, mas você vai ter que provar perante o médico que você realmente está incapaz para desenvolver a atividade laborativa. Então a recomendação que a gente dá é junte a guia de internação, compra de medicamento, atestado médico, tudo isso aí para ajudar o médico a entender que a senhora não pode mais trabalhar. Heriberto, em Guaraciaba do Norte, trabalhei 2 vezes de carteira assinada em uma empresa e em 2011 coloquei a empresa na justiça, ganhei a causa e hoje consta que minha carteira está assinada. Tem a data da última vez que foi remunerada em 2007. O que devo fazer para dar baixa na minha carteira? Você provavelmente ou vai ter que dar um pulinho lá na empresa e pedir para a empresa conversar com o contador para ele retificar a CTPS, ou então você vai ter que entrar com a reclamação trabalhista para que seja dada essa baixa. Professor Tiago, nesse caso aqui, há necessidade de ir para a justiça, não?
Não, Luzenor, ele pode conseguir administrativamente ali numa conversa com o empregador dele, que ele busque lá o contador da empresa para que seja retificado, numa negociação, numa conversa, ele pode conseguir resolver sim. Quando essas carteiras ficam assinadas nessa situação aqui do Heriberto, as empresas sofrem alguma sanção? Sim, Luzenor, porque a CLT ela obriga que ela seja realmente dado baixa no período de demissão do trabalhador. Então, há uma imposição que é feita através dos auditores fiscais do trabalho. Só que a gente sabe que é um número de profissionais extremamente reduzido da estrutura da administração pública, então nem sempre essa fiscalização é feita com precisão. A nossa ouvinte internauta Ana, no interior do Ceará, diz que é agricultora e gostaria de saber se pode receber um auxílio maternidade. Ela diz que está devendo o sindicato e falaram para ela que por essa razão não tem direito a receber o benefício. Isso é verdade? O que ela deve fazer, professor Tiago? Ana, você pode receber mesmo que não esteja pagando o sindicato, né? A gente tem que alertar isso aí. Os sindicatos fazem uma grande, né, frente de defesa para o trabalhador rural, mas eles não obrigam, eles não vinculam ao INSS a reconhecer o seu tempo de trabalho rural. Então basta que você tenha aquela autodeclaração, a sua DAP e alguma prova mais para ajudar, e você pode receber sim ao salário maternidade, mesmo que o sindicato não esteja em dia. Dúvida da dona Cristina, no interior de São Paulo, com 63 anos de idade, 14 anos e 9 meses de contribuição. Tá bem pertinho, professor Tiago. Já tem a idade, né? Já tem a idade mínima, né, Luzenor? Já tem a idade mínima porque ela já estava contribuindo antes, então ela tem direito de se aposentar com 60 anos e 6 meses. Falta apenas ela completar 3 meses de contribuição para completar 15 anos de contribuição, aí ela já tem também a carência e vai poder pedir o benefício. Dona Antônia Aparecida, em Senador Pompeu. Meu filho é autista e já dei entrada no benefício dele, mas quando vou olhar no aplicativo, diz que não foi possível calcular o tempo de serviço. O que isso significa? O que devo fazer? Olha, talvez a senhora tenha feito o requerimento de forma indevida, errada, porque no benefício assistencial, já que é uma criança e não tem tempo de trabalho, não é contado esse tempo aí de serviço dele. Então a senhora pode fazer um novo requerimento de um benefício assistencial, né? E aí não vai fazer essa exigência não. Pergunta da dona Raimunda Souza, em Canindé, 59 anos de idade, sofre com problemas de saúde e contribui por 15 anos, há 15 anos, e ela quer saber se pode se aposentar aos 60 anos de idade. A senhora, se completar 60 anos esse ano, vai ter direito quando completar, na verdade, 60 anos e 6 meses de idade, ou então ano que vem quando completar 61. E quanto tempo falta para o José Hermano, em São Luís do Curu, que hoje tem 51 anos de idade e 28 anos de contribuição, para receber a aposentadoria? Falta ainda um bocado de tempo, viu, hermano? Porque ou você espera a idade mínima de 65 anos de idade, daqui a 14 anos, ou então entra numa regra de transição que para você vai ser de 100% do tempo que faltava na época da emenda, em novembro do ano passado, para completar 35 anos. Como você só tem 28 anos, 35 menos 28, 7. 100% de 7 mais 7. Então, tanto é 14 anos para se aposentar por idade, como na regra de transição. A Elisa Duarte, em Goiás, diz que o irmão pagou por 8 anos o INSS e hoje trabalhando como servente e pedreiro. Ele pode continuar contribuindo individualmente para completar os 15 anos de carência junto ao INSS? Perfeitamente, Luzenor. Ele é filiado em cada atividade que ele exerce. Então, se ele era pedreiro, ele era filiado da Previdência. Se ele exerce outro ramo de atividade hoje, ele fica filiado também. Ele pode somar esses tempos aí para dar os 15 anos e aí completar a carência dele. O Irismar Félix não disse em que cidade se encontra, mas deixou uma mensagem. Eu me aposentei em 2010 com 32 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quando eu me aposentei, um funcionário me falou que quando eu completasse 60 anos, eu voltasse na Previdência para dar entrada na minha aposentadoria pela idade. Eu completo no próximo ano e quero saber se com a reforma da Previdência ainda posso mudar a minha aposentadoria. Isso é possível? Ele está fazendo uma pergunta aqui na área da desaposentação. Na verdade, também seria possível, mesmo sem desaposentar, porque ele não ia aproveitar nenhum tempo de trabalho depois da primeira aposentadoria. Então, ele poderia, sim, trocar o benefício. O problema é que o INSS entende que depois que você saca o INSS ou então o seu FGTS, você não tem direito a renunciar à aposentadoria, tá bom? Então, ele não poderia agora renunciar à aposentadoria por tempo de contribuição e pedir a aposentadoria por idade, porque o INSS entende que você não pode renunciar à primeira
e você também não pode receber as duas ao mesmo tempo. Dúvida da dona Socorro Martins, que tem 50 anos de idade e 12 anos de contribuição. Ela paga a associação como agricultora. Quando eu posso começar a pagar o INSS? Quando posso me aposentar? Ela tem uma pergunta aí, professor Tiago, que deixa dúvida entre aquelas pessoas que acham que pagando apenas o sindicato pode garantir a aposentadoria. Verdade, Luzenor, realmente é uma dúvida bem generalizada, a gente recebe muita dúvida nesse sentido aí, e a gente sempre gosta de alertar que o sindicato tem um papel essencial na vida do trabalhador brasileiro, é o sindicato que faz essa frente junto à defesa de direitos aí, mas pagar o sindicato ou não é condição para você receber a aposentadoria. Então, se você tiver outras provas, se tiver a sua DAP, a sua declaração de aptidão ao PRONAF, então você pode sim também requerer o seu benefício. E a mulher pode se aposentar quando ela completar 55 anos de idade e comprove que tem pelo menos 15 anos de trabalho rural, e o homem aos 60 anos de idade, desde que comprove também 15 anos de atividade rural. Luiz André, no interior de Pernambuco, recebe um auxílio acidente, mas é menos de um salário mínimo. Posso conseguir um aumento desse benefício? Luiz André, se for auxílio acidente, não, porque realmente ele tem um valor de 50% do salário de benefício. Agora, se você achar que a sua incapacidade realmente é muito grande, perdão, a sua incapacidade não, não existe apenas uma redução, mas uma incapacidade de trabalhar, aí você pode pedir a conversão desse auxílio acidente no auxílio doença. Se o INSS já não concedeu de cara, é porque muito provavelmente o médico não acha que você está incapaz, apenas teve uma redução. Então, o que a gente recomenda nesse caso é já entrar com ação judicial aí para poder pedir a conversão para auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A dona Jandira Elias diz que sofreu um AVC e ficou com sequelas, e nesse caso ela pergunta se tem direito a uma aposentadoria por invalidez ou algum outro tipo de benefício. Dona Jandira, se a senhora era contribuinte do INSS, sim, o INSS pode entender que aquela sua lesão consolidada impede a senhora de trabalhar em razão do AVC, e aí pode lhe pagar ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Os ouvintes e internautas mandam perguntas aqui, mesmo após definidas as regras da área da Previdência Social, como por exemplo a Sueli Oliveira diz que completa 60 anos de idade em outubro e já tem 15 anos de contribuição, e ela quer saber se com essas condições pode pedir a aposentadoria. Dona Sueli, a senhora não vai poder pedir porque a reforma acrescentou 6 meses na idade para cada ano a partir desse ano. Então, esse ano a idade mínima não é 60, é 60 anos e 6 meses. Como a senhora não vai completar 60 anos e 6 meses esse ano, porque só completa em outubro, a senhora só vai poder se aposentar ano que vem quando tiver 61 anos de idade em outubro de 2021. Mais uma dúvida na área rural. A pergunta é da dona Selma Maria em Pedra, Pernambuco. Eu contribuí por 15 anos no Sindicato Rural e meu pedido de aposentadoria veio negado. Tenho 50 anos de idade, sofro com problemas na coluna e diabetes, por isso não consigo trabalhar. Coloquei na justiça há 7 meses, mas até agora não obtive resposta. O que devo fazer? Dona Selma, se já está judicializado, se já está na justiça, agora realmente esperar para ver a decisão do juiz, para saber se ele vai conceder, se vai negar e se a senhora vai precisar entrar com um recurso, tá bom? Então espera um pouquinho mais para a gente saber o que ele vai dizer. Francinete Andrade, nunca trabalhei de carteira assinada, vou completar 62 anos de idade em abril, posso me aposentar? Não, dona Francinete, a não ser que você tenha pagado, né, como contribuinte individual ou como facultativo. Mas se você nunca pagou, nem porque pagou dessa forma ou porque teve emprego, aí não pode se aposentar, porque a aposentadoria demanda que você tenha contribuído pelo menos durante 15 anos para a Previdência Social. Professor Tiago, dona Maria Costa tem 59 anos de idade, em janeiro do próximo ano completa 60 anos de idade, ela tem 15 anos de contribuição, vai poder se aposentar logo ao completar os 60 anos de idade? Tá pertinho, mas não, porque como ela só completa 60 anos em janeiro próximo eu estou entendendo que já é 2021, né, porque já passou janeiro de 2020, a idade mínima será de 61 anos de idade. Como a senhora não vai completar esses 61 anos de idade, vai completar apenas 60, só poderia se aposentar em 2022, quando tiver 61 anos de idade e 6 meses. E mesmo se ela tivesse completado 60 anos de idade em janeiro, também valeria essa mesma regra. Se fosse em janeiro agora, a diferença é que seria apenas de 60 anos e 6 meses. Ela poderia se aposentar ainda esse ano. O Severino Silva diz que mora em Água Preta, no interior de Pernambuco, tem 65 anos de idade e contribuiu pouco para a Previdência Social. Nesse caso, o que ele precisa fazer
e contar o tempo, quais regras deve seguir para no futuro se aposentar? Seu Severino, é o caso de se avaliar quanto é esse tempo de contribuição pouca que você teve aí. Se for de pelo menos 15 anos, já pode pedir aposentadoria agora. Se não for de 15 anos e se está muito longe, aí talvez não vale a pena continuar contribuindo. Se o senhor for de família de baixa renda, o senhor, agora que já tem 65 anos de idade, pode pedir o benefício de prestação continuada ao idoso. Professor Tiago, Lena Dias, em Manaus, quer saber o seguinte: gostaria de saber se uma pessoa que tem a doença celíaca e que é intolerante à lactose tem direito a um auxílio do governo. Olha, Lene, ao que a gente conheça, não existe um programa de política pública voltado à pessoa que tem intolerância à lactose que seja celíaca. Simval Siqueira, tenho 59 anos de idade e faço 60 anos em junho, tenho 15 anos de contribuição. Posso pedir aposentadoria? Pergunta semelhante a outros ouvintes também que deixaram essa dúvida. Verdade, Luzenor. 60 anos ainda não pode se aposentar porque a idade mínima para o homem é de 65 anos de idade. Se você tivesse muito tempo de contribuição, a gente poderia aferir, calcular se você tem alguma regra de transição mais benéfica, o que não é o seu caso. Então, realmente vai ter que esperar até os 65. Essa resposta vale também para o Paulo França, que é funcionário público, tem 21 anos de contribuição e 60 anos de idade? Sim, o Paulo também, como ele não tem muito tempo de contribuição, não vale a pena nenhuma regra de transição para ele, vai ter que esperar a idade mínima de 65 anos de idade. Darluz Chaves, tenho 28 anos de contribuição e 54 anos de idade. Posso me aposentar? Ainda não, Darluz, né? A Darluz eu não estou sabendo aqui se ela é mulher ou se é homem, né? Se ela for mulher, realmente ela poderia se encaixar numa regra de transição que apenas demandaria ela pagar um pedágio menor. Se for homem, aí realmente a regra de transição exigiria um pedágio maior, porque o tempo mínimo de contribuição para o homem entrar nessa regra de transição mais benéfica seria de 33 anos. Maria de Fátima, em Sobral, tenho 59 anos de idade e 15 anos de contribuição. Vai esperar mais 3 anos pelos meus cálculos aqui, pelas lições que você nos traz, professor Tiago? Pode ser até que não, Luzenor. Se ela completar 60 anos e 6 meses ainda esse ano, ela vai poder se aposentar. Se ela não tiver 60 anos e 6 meses esse ano que vem, aos 61, ela pode se aposentar. Salete Conceição, no interior do Maranhão, sou dependente de remédios controlados e tenho 32 anos de idade. Tenho esses remédios, ou tomo esses remédios há 10 anos. Tenho direito a algum benefício? Dona Salete, depende do tipo de remédio controlado, porque se você tiver intolerância à lactose, tem que tomar um remédio que é controlado, né, que é dia a dia, ou diabetes, mas não impede você de trabalhar. Então depende do tipo de doença que você tem. Se torna você uma pessoa que pode ser considerada pessoa com deficiência, com impedimento de longo prazo ou não. Depende do tipo, aí realmente vai depender da senhora saber que tipo de doença tem. Professor Tiago, o sobrenome você decora aqui e relata, Ivone Piet Zaca. Gostaria de saber se a aposentadoria mista é válida. Primeiro, esse sobrenome aqui é russo, é austríaco. Qual é a origem aqui, professor Tiago? Está muito parecido com a Europa Oriental. Polônia, né, que gosta muito de juntar as consoantes, né, Luzenor? Mas, como você disse, o Rússia, Polônia, né, Escandinávia, muito está parecendo com a Europa Oriental. Dona Ivone, é válida totalmente, tá bom? O que são os requisitos da aposentadoria mista, ou também chamada de híbrida? É que você tem um período de carência de 15 anos, laborado tanto na atividade rural como na atividade urbana, aí você soma esses dois, dando 15 anos, tem direito a se aposentar. A diferença dele, para quem tem um tempo só na atividade rural, é que a idade mínima ela é a mesma da atividade urbana, ou seja, 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem. O Oswaldo Oliveira, ele quer saber se como operador de máquinas com 56 anos de idade e 27 anos de contribuição pode se aposentar. Ainda não, Oswaldo, tá faltando um pouquinho aí, tá faltando ainda mais alguns aninhos para você aí, faltaria para você completar mais 9 anos aí de idade, para 65 anos você poder pedir aposentadoria. Paulo Pereira, não entendo bem o que é revisão de vida toda, pode me esclarecer? Pronto, mais uma aula aqui do professor Tiago no Alerta Geral. Perfeitamente, Luzenor. Esse é um tema que eu vou pedir datíssima venha para poder dar uma resposta mais elaborada, porque tem sido uma dúvida de muita gente, né? O que é a revisão da vida toda? Ela foi realmente anunciada por todo mundo aí, porque o STJ deu uma decisão que deveria ser aplicada para muitas pessoas, para todas as pessoas, na verdade, que foi a decisão tomada no tema 999, o tema que julgou possível fazer a revisão da vida toda. Sobre o que ela trata?
A lei de benefício da Previdência Social, a lei 8.213, ela diz que eu só posso considerar para o cálculo do benefício, para a média dos seus salários, os salários a partir de julho de 94. Por quê? Porque a partir de julho de 94 a gente teve a implementação do Plano Real. O governo não queria calcular, fazer aquelas atualizações da URV. Então ele disse, não, só então quando é Plano Real a gente vai incluir na aposentadoria. Só que a lei também diz que eu devo contar para todos os fins todo o tempo de contribuição trabalhado na atividade rural ou urbana e trabalhado também na iniciativa na iniciativa privada ou no serviço público. Quando eu tinha esses dois conflitos de normas, o Superior Tribunal de Justiça, que ele interpreta a lei federal, disse, não, se a lei manda contar para tudo, então eu não posso ter essa outra parte da lei limitando ao cálculo a julho de 94. Então eu vou poder permitir inserir nos cálculos aí o período de trabalho para fins de cálculo do salário de benefício anterior a julho de 94. Ela é boa para todo mundo? Isso é importante dizer, viu, Luzenor? Não, ela não é boa para todo mundo. Mas como é que eu posso, pelo menos, tentar identificar se vale a pena eu fazer o cálculo para aquela pessoa ou não? Faça uma pergunta para ela. Quando era a melhor média de salário que você ganhava? Se ela disser assim, olha, lá no comecinho da minha vida laborativa, da minha carreira, anterior a 94, então já é alguém que vale a pena você contratar um calculista, uma pessoa que faça cálculo, para poder ver se vai melhorar ou não a renda dela, para incluir os salários anteriores a julho de 94. Essa é a chamada revisão da vida toda, pelo qual vale a pena sim saber quanto é que a pessoa ganhava antes de julho de 94, para ver se vale a pena recalcular o benefício dela. Importantes esses esclarecimentos, professor Tiago, dentro do papel da educação previdenciária do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Dona Nelza das Dores, eu me operei 3 vezes do coração e sou aposentada por invalidez há 20 anos. Corro o risco de perder o benefício? Olha, se a senhora tiver 60 anos ou mais, não vai passar mais por perícia, só seria eventualmente suspenso ou cessado se descobrisse alguma fraude, o que a senhora não deve ter com certeza. Agora, se tiver menos de 60 anos de idade, sim, pode ser convocada a qualquer momento para passar por uma perícia, e se aí o médico entender que a senhora não está mais incapaz, aí o benefício pode ser cessado, mas a senhora pode entrar também na justiça para pedir uma ação de restabelecimento de benefício. Francisco Vieira, em Pedra Branca, diz que tem 49 anos de idade, 12 anos de trabalho, ou seja, de carteira assinada, sofre com hérnia de disco e quer saber se nessa condição pode receber uma aposentadoria por invalidez. Depende do tipo de trabalho que você exerce, Francisco. Se essa hérnia impedir você de trabalhar na sua profissão, sim, você pode receber uma aposentadoria por invalidez. Sempre quem vai fazer essa aferição é a perícia médica do INSS. Então a gente recomenda que você junte laudo, guia de internação, atestado, compra de medicamento, tudo que ajude o médico a entender que realmente você está incapaz para trabalhar. Professor Tiago, Dona Valdira Braga é professora, tem 57 anos de idade, 25 anos de contribuição e quer saber se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Dona Valdira, se a senhora já tinha esses 25 anos até novembro do ano passado, sim, a senhora já tem direito à aposentadoria do professor, pois esse era o requisito que era exigido. 25 anos de magistério, já pode pedir a aposentadoria. Dona Elivan Costa, em Crateús, eu possuo BPC, mas o benefício está no nome da minha mãe. Mas a minha mãe recebe uma pensão de meio salário e quer se aposentar como agricultora. Ela pode se aposentar? É possível, professor Tiago? É possível sim, tá bom? Agora o que é que vai acontecer? Se a Elivan for solteira, menor de 21 anos, morar na mesma casa da mãe dela, essa pensão, essa aposentadoria que ela venha receber pode influenciar na renda. E aí o INSS pode vir a suspender, questionar essa renda, só que ela tem sempre a justiça para poder pedir, para flexibilizar esse conteúdo de renda aí dessa família. Professor Tiago, o Josafá Germano diz que recebe uma pensão por morte por mais de 8 anos. Recebeu, agora quer se aposentar e está tendo problemas. Por que isso está acontecendo? Josafá, a gente não tem como saber, só teria como saber se apresentasse, se você trouxesse ou identificasse pra gente no seu processo administrativo, porque o INSS está negando, porque não tem qualquer impedimento receber pensão e aposentadoria, não tem qualquer impedimento. Então é bom que você pegue o processo administrativo, você tente entender, ou se você realmente achar complicado, porque é cheio de filigranas, cheio de detalhes, procure um especialista em previdência social, um advogado, a defensoria pública para poder lhe ajudar. Vanilda Rodrigues diz o seguinte: quantos anos uma mulher que não paga o INSS pode se aposentar?
Existe essa possibilidade? A Vanilda sofre tanto quanto outras pessoas que deixaram de contribuir para a Previdência Social ou não estão contribuindo nesse momento. Verdade, Luzenor, porque a Previdência ela é um sistema contributivo, demanda que você primeiro pague para depois receber alguma prestação. Então, Vanilda, quem não pagou INSS não pode se aposentar. Uma pessoa, quando ela completa 65 anos de idade, ela pode pedir um benefício que não é da Previdência, é da assistência social. É o INSS que cuida da concessão dele, mas é um benefício que não gera 13º, não gera pensão por morte, um benefício mais incipiente, mais frágil. Professor Tiago, na hora que eu estava me entusiasmando, aparece a Lucinha Barbosa para bater aqui na mesa e dizer, tá na hora de parar. Paramos por aqui porque nós acabamos de nos transformar em escravos aqui do tempo. Uma hora foi embora, mas as perguntas foram feitas aí pelos nossos ouvintes internautas, as respostas dadas pelo professor Tiago Albuquerque. Tem muitas outras mensagens encaminhadas para o Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Infelizmente, nem todas as mensagens foram respondidas. Quero agradecer aqui ao professor Tiago, mais uma vez, com a presteza de chegar ao Alerta Geral e levar a você, ouvinte internauta, essas informações e esclarecimentos com tanta segurança e que você aqui, ouvinte internauta, pode confiar. A você, professor Tiago, nosso muito obrigado. Meu muito obrigado, Luzenor. A você, ouvinte, o nosso grande abraço.